Gostaria de fazer menção aqui do meu amigo Iulo, que chegou há pouco. Iulo, seja bem-vindo. Trouxe uma amiga ali, né? Qual é o nome da irmã? Girlane. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Eles são bem-vindos, irmãos? Amém. Glória a Deus. Efésios, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 10. Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do verso 10 ao verso 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Curva a sua cabeça. Ó Deus, damos graça ao Senhor mais uma vez, por trazer-nos à Tua presença, e por podermos cultuar a Ti e ouvirmos nesse momento a Tua santa e bendita palavra. Peço a graça do Senhor, para que através de um vaso tão frágil o Senhor possa me usar e ministrar ao Teu povo, fortalecendo, edificando e salvando, Deus, aqueles que estão perdidos em seus pecados. Que em tudo, Senhor, o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios por volta do ano 60 depois de Cristo. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E o objetivo de escrever essa carta foi para mostrar aos crentes os privilégios que eles têm e podem desfrutar em Cristo Jesus e os deveres que eles têm que são decorrentes desses privilégios. Então, num panorama rápido aqui, os 3 primeiros capítulos dessa carta são capítulos mais teológicos, mais doutrinários, onde Paulo vai tratar dos privilégios que os crentes têm em Cristo. E os 3 últimos são capítulos mais práticos, né, onde ele vai tratar dos deveres. Falando dos privilégios nos 3 primeiros capítulos, no capítulo 1 ele começa falando sobre a doutrina da eleição, como Deus, antes da fundação do mundo, escolheu o seu povo, que é a igreja. Depois ele passa a falar sobre a morte de Cristo por todos e por cada pecador, e fala também como Deus chama os pecadores pelo Espírito Santo através da sua palavra. E ele finaliza o capítulo 1 fazendo uma oração pelos cristãos. Capítulo 2, Paulo trata da questão da união entre judeus e gentios, explicando como Deus em Cristo, pelo Evangelho, uniu esses 2 povos, judeus e gentios, em um só corpo, tornando um só homem, uma só entidade, que é a igreja. Depois ele passa para o capítulo 3, falando do seu papel nisso, o papel do apóstolo Paulo. Ele vai explicar para os irmãos como ele foi chamado por Deus para ser o pregoeiro, o pregador dessa verdade, do mistério que outrora estava oculto e que agora foi revelado,
que judeus e gentios participam do mesmo corpo em Cristo e ambos desfrutam dos mesmos privilégios e dos mesmos deveres. E finaliza também o capítulo 3 com outra oração. Depois ele passa a tratar dos deveres dos crentes, né? Do verso 1 do capítulo 4 até o verso 21 do capítulo 5, ele explica sobre a necessidade que temos de mantermos a unidade da fé, de usarmos os nossos dons espirituais para edificação mútua, né, para edificarmos uns aos outros com os dons que Deus nos dá, e de vivermos uma vida de santidade, de pureza nesse mundo, ao contrário do que vivem aqueles que não conhecem a Jesus e ao seu Evangelho. E do verso 5, 21 ao capítulo 6, do capítulo 5, 21 ao capítulo 6, versículo 9, ele trata dos deveres do casal, marido e mulher, dos deveres dos pais e dos filhos, e dos deveres dos patrões e dos empregados. E por fim termina essa carta ensinando aos crentes que todos esses privilégios e deveres que nós temos em Cristo não serão desfrutados e cumpridos sem que haja muitas lutas, sem que haja muitas batalhas. Como eu disse, Paulo está preso em Roma, e ali naquela prisão, encarcerado, algemado, ele começa a observar o soldado romano, a observar a firmeza do soldado, a disciplina do soldado, a armadura que ele usa, e ele vai fazer uma analogia. E ele diz: é assim que os crentes precisam ser para o combate da fé. Eles precisam ser como esse soldado. Eles precisam ser firmes, disciplinados e estarem equipados de toda a armadura de Deus, porque a luta do crente é uma luta muito grande. Então ele começa a nos ensinar algumas lições nesse texto. Primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, que precisa estar muito fixa em nossas mentes, é que de fato nós estamos em uma grande guerra, em uma grande batalha. O versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Desde o momento em que fomos salvos por Cristo, em que passamos do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, da morte para a vida, desde esse momento nós entramos numa grande batalha, não uma luta qualquer, mas uma verdadeira guerra, o maior de todos os conflitos. E Paulo diz que essa luta não é contra a carne e o sangue. Ele diz: irmãos, não temos que lutar contra as pessoas, não é contra a carne e sangue. É importante ele dizer isso porque muitas vezes nós passamos muito tempo empregando os nossos esforços, a nossa energia, o nosso tempo lutando uns contra os outros, como se as pessoas fossem os nossos adversários. Mas Paulo está dizendo: vocês não devem estar pensando mal uns dos outros, vocês não devem estar falando mal uns dos outros, vocês não devem estar lutando uns contra os outros, porque a luta de vocês, filhos de Deus, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós perdemos, infelizmente, a consciência de que nós estamos numa grande guerra. Quando nós olhamos, observamos o tipo de mensagem, de evangelho que tem sido pregado em muitos púlpitos, um evangelho antropocêntrico, ou seja, cujo homem é o centro de tudo, um evangelho focado nas necessidades físicas do homem, materiais, que ensina que o homem precisa de riquezas e saúde e nada mais, e não está preocupado com o estado espiritual da sua alma, se ele está indo para o céu ou para o inferno, se ele é de fato um crente verdadeiro ou não. Quando ouvimos o tipo de louvores que são entoados nas igrejas hoje, que não exaltam a Deus, mas que colocam o homem acima de tudo e Deus contra a parede,
nós conseguimos chegar à única conclusão: os crentes não têm mais a consciência de que eles estão vivendo numa grande guerra, numa grande batalha. A consciência foi perdida. E por que essa é uma batalha tão grande? Por que essa é a principal e mais terrível de todas as batalhas? Há vários motivos aqui para isso. Um deles é porque nós lutamos contra um inimigo invisível. Não é um inimigo que nós podemos ver a olho nu. O texto diz que é um conflito travado contra principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São seres espirituais, invisíveis, que nós não podemos enxergar a olho nu, senão pelo olho da fé. E para isso é necessário estar em comunhão com Deus, ter discernimento do Espírito de Deus, da palavra de Deus. E isso foi perdido. São milhares de demônios empenhados a destruírem o cristão a todo tempo. O diabo quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a sua comunhão com Deus. Ele quer destruir a sua família, o seu casamento, os seus filhos, e ele fará tudo o que for necessário para isso. Nós precisamos ter em mente. A história conta que Lutero, quando estava preso no castelo de Wittenberg, traduzindo a Bíblia, ele sentia uma presença tão grande da presença do inimigo tentando destruí-lo, que ele pega um tinteiro e joga na parede tentando acertar o diabo. Eu não estou querendo ser aqui, irmãos, demasiadamente místico. Nós não fomos chamados para fazer um mapeamento de diabos, sair por aí procurando diabos e perguntando os seus nomes. Nós fomos chamados para servir a Jesus Cristo e viver uma vida de piedade. Mas é fato que essa geração perdeu o senso da maldade, perdeu o senso de que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo, em Atos 16, ele diz que ele saiu com os irmãos para ir à oração, e por vários dias uma jovem seguia eles dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E depois de vários dias, Paulo, atormentado, perturbado com aquilo, ele vira para aquela moça e diz para aqueles demônios: em nome de Jesus Cristo, saia dela. Como ele sabia que aquela mulher estava possessa? O que ela dizia era verdade. Esses homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo tinha um discernimento, o senso de que ela estava endemoniada. E nós vivemos muitas vezes sem perceber que o diabo está agindo na nossa vida, na nossa família, no nosso meio. Falta-nos muitas vezes o discernimento da parte de Deus. Outro motivo porque essa luta é tão grande é porque o inimigo é muito poderoso. O diabo não é uma brincadeira. Ele não brinca, ele não dorme, ele não descansa, ele trabalha dia e noite incessantemente para destruir a nossa vida. Ele fez de tudo para destruir o próprio Filho de Deus. Ele é terrível, e há muitos textos na Bíblia que descrevem como o diabo é poderoso. Por exemplo, em 1 Pedro 5,8, ele é descrito como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Em Lucas 11:21, o próprio Jesus o descreve como um homem bem forte, bem armado, cujos bens estão seguros. Ele leva cativo aqueles que estão presos no pecado. Ele é imensamente mais poderoso do que nós. Nós não podemos brincar com Satanás. O diabo enganou o homem quando este ainda não tinha pecado. Foi assim com Adão e Eva. Eles ainda eram puros, em plena comunhão com Deus, e o diabo os enganou. A Bíblia diz em Judas, versículo 9, que mesmo o arcanjo Miguel,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O livro de Jó nos informa que o diabo é aquele que pode rodear a terra e passear por ela, que ele tem poder até sobre os ventos e sobre os elementos. Hebreus 2,14 é descrito como aquele que tinha o império da morte. Em Efésios 2, versículo 2, está escrito que ele é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É ele que governa aqueles que estão vivendo sem Jesus Cristo. E em 2 Coríntios 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos informa que os homens e as mulheres não creem no Evangelho, porque o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento deles. Nós temos um inimigo invisível e um inimigo extremamente poderoso que fará de tudo para nos destruir. Mas o diabo também é sutil, ele é astuto. O versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala das astutas ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui é a ideia de método, ele é metódico, ele sabe trabalhar, ele sabe como enganar, ele sabe como destruir, ele tem os seus métodos, e os seus métodos são sagazes, ele é sutil. Paulo diz em 2 Coríntios 2:11, que nós não ignoramos os seus ardis, e um dos nossos maiores problemas é que muitas vezes temos ignorado os ardis, as sutilezas, as astutas ciladas do diabo. O diabo jamais irá aparecer para nós como pintado na Idade Média, como um ser vermelho, medonho, com um rabo, 2 chifres e um tridente na mão. Não é assim. Ele é um ser terrível, maligno. Ele aparece como um amigo. Ele aparece como alguém que quer prestar auxílio, ajuda. Foi assim que ele fez com Eva. Ele chega para Eva não desmentindo Deus descaradamente, dizendo que Deus era mau e que Deus estava enganando Eva. Se ele mente dessa forma, ela entenderia. Mas ele vem como um amigo, ele fala: mas Eva, foi assim mesmo que Deus disse? Você não pode comer, né, de nada que está no jardim? Ele distorce. É uma meia-verdade. Ela: não, Deus não disse que eu não posso comer de nada que está no jardim. Ele diz que de toda árvore eu posso comer, mas da árvore que está no meio do jardim eu não posso comer e nem tocar. Deus não disse que ela não poderia tocar. Eva começa a ficar confusa com a sagacidade do diabo. E ele percebe, e ele dá mais um passo: não, fica tranquila. Certamente você não vai morrer, quando Deus disse que ela morreria. Certamente você não vai morrer. É porque Deus sabe, Eva, que no dia em que você comer, você será como Ele. Olha o que Ele oferece a Eva. Tem coisa melhor do que ser como Deus? Um ser soberano, perfeito, sublime. É porque Ele sabe que você será como Ele, conhecedor do bem e do mal. E Eva come e dá ao seu marido, e eles pecam contra Deus. Ele é sagaz. Ele pode transformar-se num anjo de luz. 2 Coríntios 11:14 diz que ele se transforma num anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. E o que temos visto em muitos púlpitos são ministros de Satanás transfigurados em ministros de justiça, pregando um evangelho falso, mandando pessoas para o inferno dentro da igreja. Ele foi tão astuto a ponto de tentar o próprio Jesus no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e por 40 dias e 40 noites foi tentado pelo diabo. E o diabo tenta Jesus em 2 pontos. Ele tenta Jesus no ponto forte, tentando lançar dúvidas sobre Jesus. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus sabia de onde ele havia vindo e para onde ele iria, sabia qual era o propósito dele nessa terra.
Mas o diabo ainda assim tenta dar a sua cartada. Se tu és o Filho de Deus, ponto forte. E aí ele vai no ponto fraco. Jesus está há 40 dias sem se alimentar. Ele fala, prova que você é o Filho de Deus. Supre a sua necessidade. Transforma essas pedras em pães. Ele ataca todos os pontos da nossa vida. Naquilo que a gente acha que a gente é forte, ele ataca. Naquilo que ele sabe que a gente é fraco, ele também ataca. Ele é sutil. É assim que ele fez com Adão e Eva no Éden e com Jesus no deserto, e ele também faz com cada um de nós. Ele nos ataca em todo o tempo. Ele lança muitas vezes dúvidas em nossa mente, dúvidas acerca da fé. Quantas vezes você, filho de Deus, já duvidou da sua fé? Será que eu sou crente mesmo? Como eu, sendo um filho de Deus, como pode ainda passar pela minha cabeça tais pensamentos? Como eu ainda posso sentir vontade de cometer certos pecados sendo filho de Deus? Não é possível, a minha fé não deve ser verdadeira. Ele coloca dúvidas acerca da veracidade do Evangelho. Mas será que esse negócio de salvação, de que Deus se fez homem e foi pregado numa cruz para salvar pecadores, será que isso é verdade mesmo? Não é possível. Como Deus se faria homem? Quantas pessoas têm se perdido pelo caminho e passaram a duvidar do Evangelho, da veracidade da Escritura, que ela é plena, perfeita, palavra de Deus. O diabo sabe trabalhar. Mesmo os maiores santos do passado foram tentados a duvidar. Ele coloca dúvidas acerca da liderança. Ele fez isso no céu. A Bíblia não informa como, mas ele conseguiu arrastar junto consigo a terça parte dos anjos. E com certeza eles não foram acreditando que Deus era melhor do que o diabo. Ele inverte os papéis no Éden, indo à mulher e enganando-a, tirando a autoridade do homem. E ele faz isso no lar, nos casamentos, e ele faz isso na igreja, colocando dúvidas entre a liderança, colocando dúvidas das ovelhas para com os seus pastores. Ele faz isso o tempo todo, irmãos. O diabo sabe trabalhar. Outra forma que ele usa é o medo. Muitas vezes o diabo luta para infundir no cristão o medo, e o medo nos paralisa. O medo nos impede de servir ao Senhor como deveríamos servir. O medo nos impede de fazer o que deveríamos fazer. Nós nos sentimos fracos, incapazes de qualquer coisa para o reino de Deus, porque o diabo incute o medo no nosso coração. Mas a palavra de Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós temos um Deus todo-poderoso, e o diabo foi derrotado por ele na cruz. Outro método que ele tem é de produzir em nós um estado de introspecção e morbidez. Que é introspecção? A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar. O autoexame é quando você olha para dentro de si, para como você está vivendo, você percebe os seus pecados, se arrepende deles e se volta com confiança para Jesus Cristo, clamando por perdão e confiando que o sangue dele te purifica de todo pecado. Isso é autoexame. A introspecção é quando você olha para dentro de si e vê o seu pecado, e você continua olhando para dentro de você, e você vê mais pecado, e mais pecado, e mais pecado, e quanto mais você sonda o seu coração, você encontra mais pecado, mas você não consegue olhar para Cristo e confiar que Ele morreu por você no Calvário. Isso é introspecção. Isso te leva a um estado de morbidez, você se sente fraco, doente, depressivo, e não consegue se voltar para Cristo, você se acha indigno. Mas Hebreus 12:2 nos diz: olhando
para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pagou o preço por cada um dos nossos pecados. Nós só precisamos confiar nele, e ele nos dará força para vencer cada pecado. Como disse McCheyne, olhe uma vez para dentro de si e olhe 100 vezes para Jesus Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele também trabalha através das tentações. Nenhum cristão deve pensar que pôs fim de uma vez por todas a certas tentações, porque elas podem voltar a você a qualquer momento. Não pense que um pecado vencido, você pode se descuidar. O diabo cuida de trazê-lo de volta. Ele sabe trabalhar. E é importante que nós façamos uma distinção aqui entre tentação e pecado. Ser tentado não significa que você cometeu um ato de pecado. E o maior exemplo que nós temos disso na Bíblia é o nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado, mas sem pecar. Todo crente, por mais fiel que seja, será tentado. E eu digo que quanto mais fiel ele for, mais o diabo tentará tentá-lo. Não houve alguém mais tentado do que Jesus Cristo. O diabo vai sempre nos tentar para nos derrubar, mas nós pecamos a partir do momento que nós cedemos à tentação. Isso é pecado. O diabo pode sujeitar o maior santo. A pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa não é possível, ela não peca. Ele pode sujeitá-la às mais grosseiras tentações para pecar, mesmo depois de anos de crescimento na vida espiritual. E nós já vimos muito exemplo disso, tanto na Bíblia como na história da igreja. Pessoas, depois de anos de crescimento na vida espiritual, cair em pecados gravíssimos. O diabo cuida disso. Ele é terrível. Ele fez isso com Adão e Eva, com os anjos no céu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi tentado e caiu. Pedro foi tentado e caiu, e com nós não é diferente. Nós precisamos vigiar em todo o tempo, porque Ele sabe como nos tentar. Ele é invisível, poderoso, e Ele é astuto, e Ele fará de tudo para nos tirar da presença de Deus. E diante do inimigo terrível que temos, como então devemos travar essa batalha? A primeira coisa, irmãos, é compreendermos que nós estamos engajados nessa luta, nessa grande batalha. Se nós não compreendermos que estamos envolvidos nessa grande luta espiritual, significa que nós já fomos dopados de tal maneira por Satanás que nós nem percebemos mais que ele está agindo, e essa é a realidade da maioria. Temos que ter a consciência da batalha que nós estamos enfrentando. E a segunda coisa é entendermos que só há uma força grande o bastante para resistir ao diabo. E essa força não vem propriamente de nós, essa força está em Deus. O verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor e na força do seu poder que nós somos fortalecidos. E de que maneira nós podemos nos apossar dessa força? O versículo 11 diz que revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. As palavras aqui, estar firmes, ficar firmes e resistir, significa que nós estamos sendo atacados. A ideia aqui não é que nós estamos atacando, correndo atrás do diabo para lutar com ele, não. Nós estamos sendo atacados na guerra. Nós devemos permanecer firmes, não nos demovermos do lugar, permanecermos firmes no Senhor e na força do seu poder. E Paulo disse que devemos ficar firmes no dia mau. O dia mau não é um dia específico. Não é um dia que você acordou e perdeu a hora de trabalhar. O dia mau
Pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 20 anos. O dia mau é um tempo na sua vida em que tudo parece que dá errado, em que a sua fé parece que vai desfalecer. É um tempo onde você enfrenta as mais terríveis batalhas, no trabalho, na família, no casamento, com os filhos, na igreja. O dia mau é quando você pensa que a sua fé vai naufragar de vez. É quando você se sente tão atormentado pelos pecados que acha que não vai mais ter força para resistir. É o dia mau. O dia mau é quando o diabo vem com todos os seus demônios e parece que ele está focado só em você e não vê mais ninguém. E você se sente impotente, incapaz. Você fala: Deus, agora não tem mais jeito. Eu estou no dia mau, eu não tenho mais forças. Esse é o dia mau. E todo crente passa pelo dia mau. Se você não passou pelo dia mau ainda, esteja preparado, porque o dia mau irá chegar. O dia mau é quando você é abandonado por todos por causa do Evangelho, porque você escolheu servir a Deus. É o dia mau. O dia mau é quando sua esposa vai embora depois de 30 anos de casado. Ela estava na igreja com você, mas ela não quer mais saber de você. É o dia mau. O dia mau vai chegar. E quando ele chegar, nós devemos estar firmes, resistir, ficar firmes. E como fazer isso? Tomando toda a armadura de Deus, Paulo diz. Devemos tomar a armadura porque estamos numa guerra. E nós não podemos ir para uma guerra tão terrível sem a armadura. E é a armadura de Deus, não é a sua armadura. Não é a sua própria força. Não são os seus métodos, as suas estratégias. A força do seu braço é a armadura de Deus, porque Ele proporciona a armadura, a força necessária para vencer, e não apenas partes da armadura, mas toda a armadura, porque nós precisamos de proteção total diante do inimigo que nós temos. Devemos tomar toda a armadura de Deus. E vamos ver um pouco sobre essa armadura. A primeira aqui é a verdade, no versículo 14. Acompanhe comigo. Estai, pois, mais uma vez, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Significa que o único meio de permanecer finalmente firmes no dia mau é conhecer a verdade, a fé. É ter um claro conhecimento e entendimento do Evangelho. Não deve haver, irmãos, nenhuma dúvida ou incerteza quanto ao caminho da justiça. Nós temos que confiar inteiramente na obra de Cristo consumada, a justificação pela fé somente. A partir do momento que qualquer pessoa passa a crer em Jesus Cristo, na morte dele no Calvário por seus pecados, a confiar que o sacrifício dele é suficiente para a salvação, essa pessoa é justificada diante de Deus. Deus a declara justo e não há mais nenhuma condenação para ela. Nós temos que confiar, nós temos de dar-nos conta de nossa total dependência de Deus e conhecer claramente o fato de que não estamos mais debaixo de condenação e sob o domínio do diabo. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz: portanto, Vinícius, você pregou Romanos 8:1, esqueci o texto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que foram justificados por Deus. Eles podem permanecer firmes na fé. Segundo é o calçado do Evangelho, verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Em outras palavras, nós precisamos ser vivos. Nós precisamos ser sutis, porque o diabo é sutil. Nós temos que responder-lhe e dizer-lhe que nós podemos trabalhar tão agilmente como ele trabalha,
porque nós estamos na força e no poder do Senhor. Nós temos que colocar essas sandálias em nossos pés, a fim de que nos possamos mover tão rapidamente como Ele, a fim de levarmos o Evangelho da paz aos perdidos, a fim de resgatar pelo Evangelho aqueles que estão cativos pelo diabo. Nós devemos calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. E os últimos 3 componentes da armadura, versos 16 e 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno, todas as dúvidas, todo medo, todo pensamento blasfêmio, todo pensamento de lascívia, de prostituição, de adultério, de morte, de homicídio, de suicídio, todos os pensamentos malignos que o diabo atira em nossa mente, nós podemos apagar com o escudo da fé. Temos o capacete da salvação. Isso nos fala de uma mente governada, uma mente controlada por Deus. Satanás ataca a nossa mente. Foi assim com Adão e Eva. Foi assim que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Foi assim que ele fez com todos os santos ao longo da história. E é assim que ele faz com cada um de nós. Ele tenta mudar a nossa cosmovisão. Ele trabalha na mente. Portanto, nossa mente deve estar completamente governada pela vontade de Deus. E por fim, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por ela, a nossa mente é governada. O escudo da fé é a nossa arma de defesa. A espada do Espírito é a nossa arma de ataque. Nós não devemos sair por aí numa caça aos diabos, mas há momentos em que ele virá a nós, e ele vem com frequência, e nós precisamos estar com toda a armadura de Deus. Precisamos nos defender com o escudo da fé, com o capacete da salvação, mas também precisamos atacar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não ficar apenas na defensiva, mas golpear o diabo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem dera, irmãos, nós amássemos tanto essa palavra a ponto de conhecê-la completamente. Quantos males seriam evitados na nossa vida? Quantas vezes o diabo seria frustrado quando viesse nos atacar? Quem dera fôssemos como John Bunyan. Eles diziam de John Bunyan: esse homem, se cortar a veia dele, não sai sangue, sai versículos. Tamanho era o conhecimento dele da palavra de Deus. Nós devemos conhecer, ler, amar, meditar, viver essa palavra em todo o tempo, porque ela nos fortalece. Jesus no deserto por 3 vezes disse para o diabo: está escrito. O próprio Filho de Deus, quando foi tentado, ele usou a palavra de Deus, ele recorreu à Escritura. O diabo disse: você é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo então o levou a um pináculo, a um lugar alto, e falou: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos darão ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra alguma. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo tenta pela 3ª vez, leva Jesus a um alto monte e mostra para ele todos os reinos da terra e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, e quando o diabo nos atacar, nós atacarmos ele de volta dizendo: está escrito, está escrito. Eu sou guiado por essa palavra. Estou indo para o final, irmãos, mas juntamente com a palavra e com os demais componentes da armadura, há algo que jamais devemos esquecer, que é a oração.
Nós jamais devemos esquecer da oração. Paulo acrescenta no verso 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração, ela deve ser aqui incessante, orando em todo o tempo. É viver em todo o tempo com o coração e os pensamentos voltados para Deus e ter de fato uma vida de oração, orando em todo o tempo. A oração deve ser também múltipla. Ele diz com toda a oração e súplica. Significa todos os tipos de oração. A oração secreta ou pública, a oração em voz alta ou silenciosa, oração breve ou prolongada, é todo tipo de oração. Oração ajoelhado ou sentado, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica. E ela também deve ser uma oração espiritual, no Espírito. É reconhecer que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Não é uma oração mecânica e formal, mas é uma oração dinâmica, uma oração fervorosa e uma oração sincera, com o coração entregue totalmente a Deus, confiando nele, orando no Espírito. É uma oração também com vigilância. Ele diz, e vigiando nisto. Devemos vigiar contra a formalidade na oração, contra a negligência. E como somos tão negligentes nesse dever que é tão importante, devemos vigiar contra o esquecimento e contra qualquer outro tipo de pecado, é orando com vigilância e vivendo em pureza diante de Deus. A oração também deve ser perseverante, vigiando nisso com toda a perseverança, é insistir, é lutar com Deus como Jacó fez. Não te deixarei se não me abençoares. É importunar a Deus até ser respondido. É como aquela mulher cananeia que foi ao Senhor: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada, ajude-a. Jesus disse: eu não vim senão as ovelhas de Israel. Senhor, ajuda minha filha. Não é lícito tirar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas Senhor, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ajuda a minha filha. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito como você quer. E naquele mesmo instante a filha dela foi liberta. É como aquela viúva que importunava o juiz injusto, a tal ponto de juiz dizer: eu não temo a Deus e não temo homem nenhum, mas essa mulher me importuna tanto que eu vou julgar a causa dela. E a Bíblia diz: se esse juiz injusto julgou a causa daquela mulher, não julgará a vossa causa o Pai que está no céu? Não dará Ele o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Persevere até Deus responder a sua oração, porque Ele tem prazer em responder a oração dos seus filhos. E muitas vezes Ele demora para formar em sua mente, em seu coração, a dependência dEle. Ele sabe o tempo certo de fazer as coisas. A oração também deve ser abrangente. Ele diz, com toda perseverança, por todos os santos. É uma oração abrangente. Todos nós carecemos da oração uns dos outros, para permanecermos firmes nessa guerra, para desfrutarmos dos nossos privilégios e para cumprirmos os nossos deveres. Ninguém aqui é tão espiritual que não careça da oração do irmão. Ninguém. Todos nós, para permanecermos firmes nessa guerra, precisamos da oração uns dos outros e precisamos orar uns pelos outros. E por fim, é uma oração intercessória, tendo em vista o progresso do Evangelho. Versículos 19 e 20. E por mim, Paulo diz, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós devemos orar por aqueles que pregam o Evangelho, para que eles tenham oportunidades, para que a porta do Evangelho seja aberta, para que eles preguem com confiança no poder do Espírito Santo, para que assim o Evangelho de Cristo seja levado a todos, as almas sejam arrancadas do cativeiro de Satanás. Devemos orar tendo em vista o progresso do Evangelho, orando em todo o tempo. Já viram algum carro
andar sem combustível? A oração é o combustível que faz com que cada parte da armadura funcione. Se nós tivermos tudo isso e não tivermos a oração, nós não iremos funcionar. A oração é uma junto com todas as partes. Nós não devemos orar e abandonar o resto, e nem usar tudo e abandonar a oração. Devemos permanecer firmes com toda a armadura de Deus, da qual a oração também faz parte. Devemos estar sempre orando. Paulo diz: vigiem, orem, permaneçam firmes na fé, sejam fortes no poder do Senhor, vivam e permaneçam na presença de Deus. E assim, irmãos, apesar do poder, apesar da malignidade, da sutileza, das astúcias do diabo, nós estaremos capacitados a resistir e seremos capazes de permanecermos firmes na presença de Deus, usufruindo de todos os privilégios que temos em Cristo e cumprindo todos os deveres que nos foram dados para o nosso próprio bem e para a glória do nosso Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a refletirmos sobre a Tua palavra pregada nessa noite. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a consciência, o senso da guerra em que todo cristão, quer saiba ou não, é um participante. É uma guerra terrível, Senhor. E não é uma guerra que afeta apenas nossos corpos físicos, mas é uma guerra que lida diretamente com a nossa alma. É uma guerra na qual será definida, Senhor, o nosso estado eterno, se passaremos a eternidade com Cristo, em gozo, em paz, em alegria, ou se passaremos a eternidade no inferno, longe de Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós que aqui estamos. Abra os nossos olhos, Senhor. Faça-nos enxergar nossa debilidade, nossos pecados, nossas fraquezas, mas acima de tudo, a olharmos para Jesus Cristo, a confiarmos, Senhor, inteiramente nele e em sua obra realizada na cruz, a sabermos, Deus, que por mais pecados que tenhamos cometido, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ajude aqueles que estão perdidos a entenderem que hoje é o dia da sua salvação, que não é cedo e nem tarde demais, mas diz a Escritura: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais